Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar então de Andarilhos, do Tavares. Bom, a história desse livro foi bem bacana porque eu vi a Jéssica do canal Jéssica Matos falando desse livro e eu fiquei bastante interessada, principalmente porque ela falou que é um livro regionalista, que não é um tipo de livro que eu leio muito, mas que eu quero, conhecer um pouco mais da nossa literatura regionalista e de diversas regiões, não de uma específica. E também porque na época o Tavares comentou no vídeo dela, eu achei muito legal essa proximidade que ele teve. Depois a Jéssica veio me falar então que o Tavares é um conhecido dela, que ela leu o livro bem quando lançou, assim. Ela inclusive acho que tá lendo outro livro de contos dele agora. E ela comentou comigo, olha, ele falou que pode te enviar o livro se você quiser, comprar direto com ele, tudo bem. E aí o Humberto, do Primeira Prateleira, escolheu esse livro pro clube de literatura contemporânea dele. E aí pela primeira vez, contrariando aí as estatísticas, eu li um livro escrito por um homem nesse clube, porque eu sempre lia livros escritos por mulheres nele. E aí eu comprei com o Tavares, ele me mandou com uma dedicatória fofíssima, numa embalagem super bem feita, teve o cuidado de me mandar o código. Eu super recomendo que vocês comprem direto com ele. E a gente vem se conversando desde então no WhatsApp, falando sobre literatura, falando sobre o livro dele. Em primeiro lugar, eu queria muito dizer que é muito importante pra mim estar fazendo a resenha de um autor que apoiou os booktubers, que se posicionou favorável às nossas resenhas, que acompanha a gente, inclusive começou um canal novo. Eu vou fazer de tudo pra lembrar de colocar o canal dele ou no box de descrição ou no final do vídeo com a bolinha lá junto com a minha. Então é muito bacana isso, ter essa parceria, ter essa reciprocidade, em primeiro lugar. E depois, porque esse livro foi uma grande surpresa pra mim em vários aspectos. Esse livro, então, ele vai contar a história dos andarilhos na região sul do país. No começo foi muito estranho pra mim, porque eu não conseguia me adaptar à fala deles, que é um pouco misturada com o espanhol. Eles têm pequenos... não são vícios de linguagem, são coisas que são realmente incorporadas ao português, algumas palavras, que agora eu não vou me recordar direito quais são. Mas eu lembro que no começo era muito difícil pra mim, parecia muito... Eu não conseguia entrar no livro, eu parecia muito distante. Mas isso aí é uma questão minha. É uma questão mesmo de a Bárbara não estar acostumada a ler tanta coisa regionalista, E aí depois com o livro isso foi passando e eu fui me adaptando, fui conseguindo entrar mais na história. Eu lembro que no começo eu não estava gostando do livro, eu estava com medo absurdo de não gostar do livro, porque eu pensei, putz, eu conversei com o cara, e agora? E se eu não gostar? Que droga. E aí alguém me falou lá no grupo do Humberto, falou, não, lê até o capítulo 5 que eu acho que você pode mudar de ideia. E aí eu li até o capítulo 5 e realmente, o capítulo 5, o que ele faz? A gente tá tendo uma história e a gente não tá entendendo muito o que tá acontecendo. E o capítulo 5 joga a gente pro passado e puxa a gente de volta pra história no ponto atual, pra gente entender que existe um background. E eu achei muito interessante, foi aí que o livro me fisgou. E daí pra frente eu li o livro, super rapidinho, muito interessada. Eu lembro de ter ficado muito feliz também, porque esse romance é um romance híbrido. Ele tem trechos em epístola, Ele tem trechos em carta, anotações, porque ele tem meio que algumas frentes, digamos assim. Então existe a frente do Guarani, do Pedro Guarani, se não me engano, que é o andarilho ali principal, e ele vai conversar, vai dialogar com outro andarilho, que é o João Foia, e cada um tem seu passado, a gente sabe um pouquinho da história de cada um. O passado deles já se cruzou antes, e a gente passa o livro todo tentando saber como esse cruzamento específico da história vai se realizar. Acho que esse é o ápice da nossa curiosidade. Vai ter a história do Dominguet, que é um francês que tá aqui no Brasil, e aí ele vai se encontrar com esses andarilhos. Esse cara é o cara que escreve no diário, que escreve, nas cartas. E é muito legal porque a gente vê uma visão que, de certa forma, é a nossa visão, assim, sabe? É um pouco da visão de quem tá de fora daquele espaço dos andarilhos, daquela cultura. Porque o Domingues também não conhece. Ele é como se fosse o Watson. Ele é aquele personagem para o qual a história é explicada. E esse personagem somos nós, E a história vai sendo contada, vai tendo as partes do passado. Tem uma personagem aqui incrível, a Luísa, que eu fiquei muito feliz porque, talvez vocês não saibam, mas o meu nome é Bárbara Luísa. Eu não uso Luísa, mas eu acho o nome lindo. E a Luísa é uma personagem muito forte dentro de tudo que ela pode ser. A Luísa, ela não é uma mulher que muda o mundo.
Ela não é uma mulher que faz algo além do que ela poderia fazer. Mas dentro da realidade dela, ela é uma mulher muito forte. E eu conversei com o Tavares sobre isso. E ele disse que quando ele foi escrever isso, ele tinha duas possibilidades. Fazer o que ele fez, ou colocar uma puta mulher heroína, não sei o que lá. E ele falou, meu, isso não era meu espaço pra fazer isso. E talvez não fosse tão real. Às vezes, e assim, e eu concordo com ele. Porque de certa forma eu tô um pouco desgastada desse estereótipo. Eu quero mulheres protagonistas, mas eu não quero que as mulheres passem do estereótipo de frágil donzela pra guerreira sem medo, sem... Sabe? Porque as pessoas têm medo, as pessoas são plurais. Quando a gente tem uma mulher forte, não sei o que lá, é legal, é empoderador, é incrível, mas não representa todo tipo de mulher, sabe? E isso que é legal da Luísa. A Luísa, ela é muito forte dentro do que ela pode ser, dentro dos limites da família dela, dentro dos limites da região, dentro dos limites da situação toda em que ela se encontra. Ela é uma mulher de seu tempo, e dentro do seu tempo ela é forte, mas ela não ultrapassa isso de forma heróica e de forma forçada, muitas vezes, como eu vejo. Algumas personagens são muito bem construídas, né, em outras narrativas, mas esse estereótipo de mulher forte, ele precisa ser questionado no sentido de essa é a única força da mulher? E é aí que eu, em primeiro lugar, assim, o Tavares me ganhou na construção dessa personagem. Depois, uma coisa que eu gostaria de comentar que eu achei muito triste, que também tem a ver com essa questão de gênero, mas de uma forma muito babaca, que se une a outra coisa que é muito importante pra mim, que são os direitos animais, é que tem um personagem que fica muito chateado porque ele conta que os homens, quando eles montam éguas, eles são considerados menores, menos dignos. Então que eles criam as éguas procriam, e aí após esse período de procriação, eles matam as éguas, porque elas não têm nenhuma função além de procriar, porque fere a masculinidade do homem montar uma égua. Nessa história aí a gente vê como o ser humano é cruel, como a masculinidade é frágil e como muitas das crueldades são feitas por construções sociais babacas que a gente tem. Porque são construções sociais babacas dizer que um homem é menos homem porque tá montando uma égua e não um cavalo, sabe? É realmente um absurdo. E eu até fui questionar o Tavares, falei, meu, é verdade isso? Os caras faziam isso? E ele falou, os caras faziam. E eu fiquei, puta, que bosta, né? É muito triste saber disso. A gente já tem tantas agressões aos animais e essa não precisava ser mais uma. Uma coisa também que me emocionou nesse livro, no final dele, tem um momento ali em que o Dominguete fala sobre o que ele deseja pro futuro do país. E no momento que eu li, um pouco antes do primeiro turno das eleições, né, já tava vendo campanha, mas eu não lembro mais ou menos em que momento foi, esse momento, assim, esse desejo de esperança política me tocou muito fundo. E aí o último capítulo é um capítulo da resolução da história do Pedro Guarani, né, tipo, é como vai se dar o final da história dele. E eu chorei porque o que ele faz é deixar uma mensagem de esperança. E ele termina, e eu vou ser muito sincera aqui, viu, com o Tavares, me desculpa, amigo, é um final clichê, e eu odeio final clichês, e eu odeio finais felizes, mas nesse final clichê e feliz eu chorei. Eu me senti emocionada pelo contexto em que se deu, sabe? Eu conversei com outras pessoas que leram, acho que tipo, nem todas ficaram tão emocionadas quanto eu, talvez porque isso me afete muito, seja uma coisa que foi muito forte pra mim durante esse tempo de eleição, mas ter esse respiro que o Tavares me deu, sabe, tipo, de falar, eu espero que haja esperança, e me dar uma esperança real, e me dar uma história de felicidade, foi gostoso. É o tipo de leitura que eu indico, não é como se fosse um guilty pleasure, porque eu não acho que a gente tem que ter vergonha de gostar de nada, é o tipo de final que eu não costumo gostar, mas que neste caso eu gostei. Então é tipo uma crítica, mas um elogio ao mesmo tempo. E é um livro que eu gostei de ler, eu super indico ele. Muita gente falando que ele lembra muito Tempo e o Vento. Eu não li nada do Tempo e o Vento, mas já tinha interesse, fiquei muito interessada em ler. Talvez fosse um livro que eu indicasse pra alguém que quisesse ler o Tempo e o Vento. Essa edição da Taverna tá muito bonita, eu adorei essa capa. Tem um desenho aqui dentro também que eu queria mostrar. Eu nunca tinha comprado algum livro da editora Taverna, e aí eu achei bem legal a qualidade da edição deles, ó, tá vendo? E eles também estão publicando Úrsula agora, então vai dar uma bombada aí nas edições. Parece que a edição deles de Úrsula tem vários pós-fácios. E deixa eu pensar, tem mais alguma coisa? Eu acho que basicamente é isso.
Pra quem leu Os Irmãos Sister, do Patrick Dewitt. Pra quem leu Os Irmãos Sister, do Patrick Dewitt, eu tinha expectativa pro livro do Irmão Sister, algo como esse aqui. Eu não esperava que o livro fosse um livro de Bang Bang, porque um livro de Bang Bang seria muito chato. Mas eu esperava um pouco mais da violência Bang Bang, da ação Bang Bang. Aqui em Andarilhos, esse não é o foco, mas vai ter a briga de bar, vai ter a discussão por causa de dívida, vai ter o momento em que vai domar o cavalo. Então eu acho que a ambientação desse livro e o contexto em que ele se deu não foi despropositado. No caso dos Irmãos Sisters, eu acho que o livro não necessariamente precisaria estar naquele contexto, a gente poderia mover para vários outros. Aqui não, aqui os elementos que ele coloca para situar a história são muito bem utilizados, então eles não ficam sobrando. Eu acho que nisso Andarilhos foi um pouco mais feliz do que Irmão Sister, apesar de serem livros bastante diferentes, não é uma comparação, é só a título desse cenário, né? Que os nossos andarilhos talvez sejam a galera do faroeste norte-americano. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a minha bolinha, a bolinha do Tavares, para vocês seguirem a nós dois. Lá ele dá dicas de escrita criativa, mas também ele fala sobre literatura de modo mais geral. Deixa 2 videozinhos aqui pra vocês darem uma olhada. E deem seus likes e dislikes se gostaram, se não gostaram. Comentem lá embaixo o que acharam. Lembrando que agora em outubro, espero que esse vídeo saia em outubro, estamos lendo Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Então logo logo também tem resenha. Já estou na metade do livro. É isso, um beijo e até a próxima.